Ok. Olá, pessoal. Aguardando o pessoal entrar. Boa noite. O pessoal está entrando aqui. Olá, pessoal. Boa noite. O pessoal está chegando. Como vocês estão? Boa noite, pessoal. Estamos reunidos aqui para mais um bate-papo, né, da Ibana TV. Essa semana com um tema muito importante, tá? Que é violência doméstica. Tá? Eu peço a vocês aí, enviem o link, né, para todas as pessoas que vocês conhecem, convide o pessoal para estar assistindo com a gente, para estar compartilhando, conversando, tirando dúvidas. Hoje nós temos duas pessoas muito especiais aqui, que vai trazer um grande conhecimento para nós. Boa noite. Olá, gente. Ela está entrando, vamos. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Marcela. Paz. Olá. Ela está chegando. Hoje o nosso bate-papo é sobre a violência doméstica. Você que ainda não curtiu nossa página, curte aí, compartilha. O pessoal está entrando. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Boa noite, Emiliana. Paz, tudo bem? Gabriele, boa noite. Estamos juntos aqui em mais uma terça-feira, no nosso bate-papo da Ivana TV. Como eu estava falando com o pessoal aqui, hoje a gente tem um tema muito legal, né? Muito importante, muito sério, que é violência doméstica, tá? Vou pedir a todos vocês que estão assistindo, compartilhe esse link, tá? Se inscreve no nosso canal, curta nossa live de hoje, tá? Compartilhe para o máximo de pessoas que vocês consigam, né? Para que essas pessoas também possam estar adquirindo conhecimento, tá bom? Hoje nós estamos aqui com duas pessoas super especiais,
tá? Vou estar convidando elas aqui para estar conosco, né? Nossa irmã, nossa amada doutora Renata Martins. Boa noite, Renata. Boa noite, querida. Essa Tudo doutora bem? Renata ficou bonito, tá? Viu? Boa noite. Gente, se eu chamar ela de Rê, vocês não se preocupem, porque assim, é como eu chamo ela, falar Renata, para mim é muito pesado. É Rê. Né? Está aqui com a gente hoje para compartilhar conhecimento, né, Rê? Trazer Com certeza. esclarecimento para a gente. Seja muito Esse assunto bem-vinda. é bem amplo, né? E bem polêmico. Então, assim, por mais que se fale, sempre ainda fica alguma coisa a ser dita, né? Sim. Eu agradeço muito ao convite, agradeço muito a audiência de quem está assistindo e eu espero, assim, que você saia desse bate-papo bem esclarecido com as questões relacionadas à violência doméstica. Muito obrigada, tá? Que nós também estamos hoje com a doutora Daniele Fernandes. Seja bem-vinda, Daniele. Boa noite. É um prazer ter você aqui conosco. Boa noite a todos. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. É um prazer, um privilégio estar aqui com vocês. Convite muito carinhoso. Fico muito feliz. A gente precisa muito falar sobre esses assuntos na sociedade, porque eu entendo que as mudanças, elas só vêm através de muito diálogo, muita conversa, muito investimento em educação. Então, a gente vai falar aqui sobre violência, mas a gente vai ver que esses assuntos eles se misturam muito com a questão educacional do nosso país também, né? Então, é muito importante a gente conversar. Eu parabenizo a igreja por essa coragem de tocar num tema delicado, que a gente sabe que é um tema muito delicado e difícil, é um assunto desgastante, as pessoas não gostam muito de falar, mas é um assunto que precisa sempre estar em pauta na discussão social. E eu agradeço a oportunidade, espero que eu consiga aí ajudar a sanar um pouquinho das dúvidas com a minha colega aí, doutora Renata. Estou aqui para apoiá-la aí na fala dela, tá bom? Eu que vou te apoiar. Daniele, o que você pode assim, resumir para a gente de o que é uma violência doméstica? Então, Cláudia, violência doméstica é aquele tipo de violência que é praticada dentro de um ambiente familiar em comum. Né? A gente vê muito falar em violência doméstica contra a mulher, mas a violência doméstica é contra a mulher, ela é contra a criança, ela é contra o idoso e ela é até contra os homens também. Né? A lei Maria da Penha, ela abrange todos esses tipos de violência, ela não é voltada especificamente para a violência da mulher. Mas como a violência da mulher contra a mulher, perdão, é muito grande, então é algo que se fala mais. Mas está dentro de um ambiente familiar em comum. Tem violência, a gente considera como violência doméstica. Entendi. Entendeu? Daniele, como que a gente pode identificar que a violência doméstica está acontecendo comigo? Como que eu posso identificar isso? Seja ela física ou psicológica? Então, é isso aí que você até começou a falar, né? A violência, quando a gente fala violência, a gente acha que é só a violência física, né? É quando a pessoa chegou às vias de fato ali. E, na verdade, a Lei Maria da Penha, ela trouxe essa inovação, essa modernidade e ampliou o conceito de violência para tudo aquilo que me agride, tudo aquilo que me causa mal, um transtorno, que limita a minha liberdade pessoal até muitas vezes. Então, conforme a sociedade ela vai caminhando e as coisas vão sendo modificadas, a lei ela precisa acompanhar, a lei existe para isso. Não adianta uma lei que não acompanha o avanço da sociedade. Então, foi muito importante a Lei Maria da Penha, porque ela trouxe essa amplitude para a questão da violência contra a mulher. Então, o que era inviável alguns anos atrás e que era concebível de violência contra a mulher, tipo, isso daí não é nada, isso daí é besteira, é bobagem, mas que causava dor, causava transtorno, causava
a diminuição da figura da mulher, hoje as mulheres já entendem que não é assim. Isso daí é uma violência. Então, a violência ela pode ser física, psicológica, sexual, patrimonial e pode ser moral. E aí a gente já amplia esse assunto, não vou falar muito aqui agora para não ampliar muito a sua pergunta, mas a gente vai entrar, inclusive, nas questões virtuais, né? Das mídias virtuais, que é um novo tipo de violência e como tem acontecido. Na semana passada, eu até apoiei uma campanha da OAB que estava falando justamente sobre isso, né? Sobre as mídias sociais, a violência contra a mulher nas mídias sociais, a questão da privacidade, e a gente pode falar um pouquinho sobre isso também no decorrer da nossa conversa. Sim, entendi. Aqui você já pode falar. É interessante, né, a questão da gente identificar o seguinte: nenhuma violência ela surge do nada, né? A violência doméstica ela segue um ciclo, né? E seria interessante a gente falar sobre esse ciclo, Dani, porque às vezes a gente não consegue entender como que as coisas foram evoluindo. Assim, a violência doméstica ela evolui. Por exemplo, a gente tem um ciclo da violência doméstica, são 3 ciclos, que é chamado aumento de tensão. O que acontece? É aquelas coisinhas assim, quer ver? Um insulto, uma humilhação, uma intimidação, um segurar mais forte no braço, né? Um xingamento. Isso já são indícios de que há uma violência acontecendo. E às vezes a gente não percebe isso. Então, assim, você percebeu que a pessoa está te insultando muito, está te humilhando, está te xingando, está segurando no seu braço com mais força, está te envergonhando, começa a prestar atenção que pode estar acontecendo casos de violência doméstica. Às vezes de uma forma sutil, mas está acontecendo. Né? E às vezes a gente não percebe. O cara ficou nervoso, perdeu a cabeça e falou isso. Se é algo que está acontecendo constantemente, é um indício de que você está sofrendo ou está no início de um ciclo de violência doméstica. A gente precisa começar a prestar atenção nisso. Porque daí, desses princípios, dessas coisas que parecem pequenas, podem vir um ataque mais violento. Então, assim, a gente tem que entender que a violência, o cara não chega, né, já metendo a mão direto, né? Ela vai sendo construída. Então, assim, acho que aquilo que você está achando que é muito simples ou que é uma bobeirinha, já pode ser um indício de que você seja uma vítima de violência, né? E isso pode se agravar mais tarde. Então, a gente precisa prestar atenção na fala, na forma como a pessoa está falando com você, na forma como a pessoa... Se a pessoa, por exemplo, está te afastando dos seus amigos e dos seus familiares, é importante você prestar atenção também nisso. Todos esses detalhezinhos é indício de que talvez você esteja entrando num ciclo de violência doméstica. Renata, e é bom lembrar também que, no caso, quando a gente fala em violência doméstica, a gente fala dessa violência intrafamiliar também, não é só quem mora na casa, né? Então, assim, às vezes não é o companheiro, mas é o ex-companheiro, não é o namorado, mas é o ex-namorado. Não precisa estar dentro da casa, né, para se configurar violência familiar. Então a gente vê aí muitos casos, né, infelizmente, nas mídias de mulheres que são até assassinadas por ex-companheiros e que não aceitam o fim da relação. E aí a gente vai entrar na questão do feminicídio também, que a gente pode falar um pouquinho, que há às vezes muita dúvida sobre essa questão, né? Com certeza. E aí a gente tem que lembrar também dessa figura do ex, né? Ninguém tem o direito de ficar com ninguém, ninguém tem obrigação de ficar com ninguém, né? E como é comum esse crime no nosso país, né? Como é comum, impressionante. E assim, com a pandemia, houve um aumento de 22% em casos de feminicídio. Acho que entre março e abril, ou pelo menos desses 4 primeiros meses do ano aí, o Tribunal de Justiça já conta com 24 casos. É uma média de pelo menos 3 assassinatos por mês, não mais, né? 6 assassinatos por mês. O último dado do dossiê da violência feminina do Patrícia Galvão, que é o instituto que mede, né, para quem não conhece, a violência feminina no nosso país, é um instituto muito bacana, deu para, eu até anotei aqui, um feminicídio a cada 90 minutos
no nosso Olha país. só, então os dados do Ministério do Tribunal de Justiça estão defasados. Então, porque esse foi o último estudo do Patrícia Galvão, né? Ele mede a violência contra a mulher. Então, é muito, muito alarmante, muito preocupante. Não, e assim, Dani, é impressionante, né? Com a quantidade de informação que a gente tem, a gente está vivendo em um meio, numa sociedade em que, simplesmente por ser mulher, você é agredida, a pessoa é assassinada. Porque o feminicídio, para que quem está ouvindo nos entenda, é simplesmente o autor do crime, ele tem um desprezo tão grande pela figura feminina que ele vai lá e mata. E assim, a gente está em pleno século XXI aí, e existe essa concepção, isso é para a gente perceber como que ainda tem muito a se dialogar com relação à violência doméstica, com relação a feminicídio. Então, essa iniciativa da igreja, ela é muito importante nesse sentido, né? Porque são meios de que se chegue a informação, é um diálogo que precisa ser construído não só no ambiente jurídico, ela precisa ser construída em todos os ambientes, né? Esse assunto ele não pode ser mais restrito a um âmbito judicial, né? Todos os lugares, eu penso dessa forma, talvez alguém discorde, mas todos os lugares em que você puder ter uma fala, é importante que isso seja ressaltado, porque são mais ou menos 500 vítimas a cada hora no país de violência doméstica. É um caso a cada 4 minutos. Em 5 anos, foram registrados mais de 150 mil casos. Então, assim, não é algo que a gente deva ignorar. Né? É muito sério mesmo. O Brasil é o 5º no ranking mundial, não está nem caminhando, está cavalgando a passos largos para ocupar a primeira posição nesse ranking. Então, quando se abre um espaço desse, você está contribuindo para que talvez esses números diminuam. Eu costumo dizer, Renata, que esse agressor, ele não é um extraterrestre, né? Ele não caiu de um OVNI ali naquele momento, né? Quem é esse agressor? Ele é um sujeito que sofreu todo o impacto educacional, cultural, social, ele frequentou uma escola, ele tem um seio familiar. Então, quem é esse indivíduo que chegou na vida adulta entendendo que ele pode dispor da vida e da liberdade de uma mulher dessa forma? Quem é essa pessoa? Então, assim, é muito interessante a gente fazer essa pergunta, porque o direito, ele vem para corrigir um fato que já ocorreu. Mas a educação, ela vem antes. Ela trata o problema no âmago, na raiz. Por isso, um país, ele caminha de forma séria e pensa a longo prazo quando ele investe não só no remédio, mas ele investe na educação. Para que esse sujeito deixe de existir, para que ele não chegue na vida adulta com essa concepção. Então, a sua fala é perfeita. Esse assunto, ele precisa ser levado, inclusive, às escolas, ele precisa ser exaurido mesmo, falado mesmo a exaustão, trabalhado a exaustão, porque só assim a gente vai enfrentar efetivamente a violência contra a mulher. Porque se a gente for ficar esperando só o direito, a gente só vai remediar, mas a gente não vai mudar a realidade. Algiane? Sim. É um assunto assim que a gente fica prestando muita atenção, porque existem muitas dúvidas, né? Existem muitas perguntas e muitas das vezes as pessoas não falam ou não perguntam por medo. Existem muitas mulheres que passam por situações e, pela falta de conhecimento, acaba não compartilhando ou não procurando uma ajuda, né? Assim, eu tenho algumas dúvidas e eu gostaria, assim, de estar fazendo algumas perguntas para vocês. A violência doméstica, ela é reconhecida como um crime, correto? Sim. E qual é a pena? A Lei Maria da Penha. E então, qual é... Pode falar.
Vai depender do crime, porque, assim, na violência doméstica pode existir uma lesão corporal. Então, a pena, se eu não me engano, é de 4 a... Eu estou sem o código aqui, mas em média de 4 a 8 anos, né, se eu não me engano. Se for um feminicídio, é de 12 a 30 anos. Até 30, Se for calúnia, se for injúria, né, que aí a gente fala da violência psicológica, ela vai ter outro tipo de pena. Então, assim, vai depender do ato praticado. Entendi. Né? Quanto mais grave o ato, maior seria a pena. Por exemplo, feminicídio é de 12 a 30 anos, é considerado crime hediondo e a pessoa tem que cumprir a pena preso, em reclusão. Então, assim, de acordo com a gravidade do ato, vence a pena. Né? Entendi. Aí vai depender. Se for lesão corporal, a pena vai ser de 4 a 8 anos. Se for feminicídio, vai ser de 12 a 30. Se for uma violência psicológica, a pena é menor, vai depender do ato que foi praticado. Entendi. Uma novidade que a Maria da Penha trouxe, né, na época, que hoje não é mais novidade, mas era na época, era a possibilidade desse réu responder já preso, né? Sim. E também as medidas protetivas, né, que são muito importantes, que é aquela cautelar de afastamento e tal. E também não há possibilidade de transação penal, ou seja, não tem aqueles crimes que vocês assim conhecem, que revertem em pagamento de cesta básica. Acabou isso, né? Isso, ou prestar algum serviço comunitário. Então, na Maria da Penha, esse agressor, esse réu, ele não tem esse direito, ele não tem esse benefício de transação penal. Então, assim, a Maria da Penha, ela veio, vamos dizer assim, para colocar o assunto numa pauta mais séria, dar mais um rigor, tipo assim, olha, cara, não dá mais, né? Nós não vamos mais aceitar esse tipo de violência no país. Agora nós vamos ter uma lei para tratar especificamente disso. Então, a Lei Maria da Penha, ela veio para dar esse olhar, vamos dizer assim, mais apurado para a questão da violência contra a mulher. E aí a lei ela vai sendo atualizada, né? Ela vai se atualizando, conforme vai passando o tempo. Então, assim, a gente ganhou muito. Essa lei ela foi premiada, né, pela ONU, é exemplo para o mundo, a Lei Maria da Penha. Então, a gente tem uma legislação bacana. Agora, é aquilo, né? A gente precisa, o país precisa trabalhar em rede. Essa mulher agredida, ela não precisa só do apoio jurídico, ela vai precisar de um apoio psicológico, muitas vezes de um apoio social. Aí é que entra toda uma rede que tem que servir de apoio a essa mulher. Então, doutora Daniele, em relação a esse apoio, o que a lei ela nos ajuda nos casos de violência doméstica? Não consegui, porque o seu áudio distorceu. Claudiane, ficou confuso aí, não conseguiu ouvir. Tá. Então, assim, em relação à lei, né, o que ela nos ajuda como mulher nos casos de violência doméstica? Como que a lei ela beneficia a mulher que vai até o local e denuncia essa violência? Quer falar, Renata? Eu já falei agora. Posso falar um pouco. Então, Claudiane, foi o que a Dani já começou a falar. Por exemplo, medida protetiva, de afastamento. A gente sabe, é até triste falar um negócio, a gente fala rindo, mas é triste falar um negócio desse, que muitas vezes não funciona, né? O cara não pode chegar perto da mulher e ter uma distância para seguir, mas não se observa a lei. Mas, assim, por exemplo, hoje existem casas de abrigo provisório, né? Existem alguns mecanismos, alguns lugares que você é direcionado para que você tenha atendimento. Existe um sistema, eles te encaminham para um sistema de saúde, por exemplo, para que você tenha um acompanhamento. Exemplo de estupro, por exemplo, você tenha um acompanhamento da rede pública de saúde nesses casos. Você tem um acompanhamento psicológico, você tem uma casa-abrigo onde você pode, onde a justiça pode te direcionar com a sua família. Você tem um abrigo provisório. A gente aqui no interior, a gente é muito prejudicado, né, Dani? Porque a gente não tem essa estrutura toda, né? Eu até tinha notado aqui na nossa cidade como que é. A gente não tem um centro de referência, né, da mulher aqui. Né? Aí, quem que faz esse trabalho nos nossos municípios aqui? Né? No caso, eu falo aqui, Cordeiro, Cantagalo, Macuco, são as prefeituras mesmo, através do CRAS, né? Através do CREAS. Então, assim, que é até onde eu já estou trabalhando na área social já há muitos anos, direto na prefeitura, com
esses casos, né? E aí a própria prefeitura já dispõe de profissionais que dão apoio, que dão suporte a essa mulher que está passando por esse momento de dificuldade, tá? Pelo menos aqui em Macuco, que é a realidade que eu conheço, puxar a sardinha aqui para o meu município, isso funciona muito bem, tá? Não é a politicagem que eu estou fazendo aqui, não, gente. Eu falo da realidade que eu conheço. Nós aqui temos uma equipe maravilhosa de profissionais. Eu encho o saco, coitadinha, das psicólogas, porque elas são maravilhosas e atenciosas. Então, assim, a gente aqui, mesmo sendo uma equipe pequena, a gente não deixa ninguém sair sem ter um amparo, sem ter as informações, fazendo, né, o que a gente pode para ajudar. Como eu disse, é uma rede de profissionais. Mas o ideal seria realmente que todo mundo tivesse acesso a um centro de referência especializado, que tem em Friburgo, né? Que é o mais próximo, que acho que a Renata até está com o telefone Friburgo deles. tem a delegacia, né, de atendimento à mulher. Eu acredito que eles tenham para onde encaminhar essas vítimas. Porque tem um centro de referência lá. Eu não tenho o telefone deles aqui agora para passar. Mas através da delegacia a pessoa tem esse acesso. Mas, de toda forma, Nova Friburgo fica um pouco distante aqui para a gente, né? É meio inviável, assim, Nova Friburgo. E aí a gente acaba tendo um apoio nos profissionais que a gente dispõe aqui mesmo nos nossos municípios. Entendi. E, assim, o que fazer em caso de um abuso ou de uma violência é o primeiro passo? Como que são, assim, o primeiro passo e os passos seguintes? O que eu tenho que fazer? Então, Claudiane, eu estava aqui pensando uma coisa. O silêncio e a omissão são os maiores aliados do agressor. A primeira coisa que você deve fazer, quem é vítima de violência doméstica, ao meu ver, é procurar ajuda e fazer uma denúncia, né? Infelizmente, muitas pessoas têm morrido porque têm sofrido a violência e têm se mantido em silêncio com relação a isso. Os dados, por exemplo, que a gente tem no Tribunal de Justiça, eles estão muito aquém da realidade, porque nem todos os casos de violência doméstica chegam na delegacia, né? As pessoas elas têm vergonha de falar que sofreram esse tipo de violência, e tem uma coisa que é muito séria também, é que eu vou botar nós, né? Nós temos o hábito de culpar a vítima. Exato. Né? Então, assim, a vítima ela já chega humilhada por ter sofrido a agressão. E, às vezes, a gente pergunta ou pensa o que a pessoa fez para sofrer aquilo. Então, assim, violência, né, de acordo com os direitos humanos, de acordo com os direitos e garantias fundamentais da Constituição, é algo que ninguém deve sofrer. Né, Dani? Se discordar de alguma coisa, se concordar, me ajuda aí. Então, Claudiane, a gente precisa denunciar. Quem é agredido precisa denunciar. Mas e a gente tem que acabar com esse discurso de que em brigas de marido e mulher ninguém mete a colher. Aí entra a nossa omissão. Você está ouvindo todos os dias a sua vizinha apanhando. Gente, você não vai fazer nada, essa mulher um dia vai acabar sendo morta. Né? E você sabe que isso está acontecendo. Mas eu não tenho coragem. Poxa, liga para o Ministério Público, você pode fazer a denúncia anônima. O que você não pode é se omitir diante de um caso desse. Né? Eu falo que... Eu ia perguntar. Se eu ver uma pessoa próxima a mim e acontecendo algo, eu posso fazer uma denúncia como terceira? Eu posso falar? Eu posso abrir uma ocorrência? Não, formalmente não. Não, você pode... Uma denúncia. O que você vai fazer? Você liga para um 190, não quer se identificar, não se identifica e fala, policial, está acontecendo uma agressão aqui do lado da minha casa, dá uma passadinha aqui. Acho que ela está perguntando, Renata, é na delegacia, não é isso? Se um terceiro pode ir lá denunciar. Não, aí teria que ser a própria vítima, mas você pode pedir a polícia militar para dar uma voltinha na tua rua, porque está acontecendo um caso de violência, e o policial, aí sim, ele constatando que tem a violência, ele pode entrar dentro da casa da pessoa para poder impedir isso. Né? Agora, você ir lá, vir aqui denunciar, que não. Até Entendi. Porque é só a pessoa que sofre agressão que pode ir até a delegacia. Que pode ir na delegacia e abrir um boletim de ocorrência.
Mas você pode ligar para a PM e pedir para dar voltinha no teu bairro porque tem alguém sendo agredido. Por exemplo, se tem uma vizinha minha que passa por uma situação assim, eu posso ligar para a Polícia Militar e fazer essa denúncia que eles vão vir verificar isso? O certo é eles virem, né? Entendi. Inclusive ser preso, né? Porque é o que a lei diz, né? Flagrante. E, Daniele, a polícia, ideal, né? ela é obrigada a investigar todos os casos que são que abrem uma ocorrência pela própria vítima ou não? E se você chegou à delegacia e foi denunciar o crime, tem que ser investigado. O que acontece é que alguns casos eles arquivam, né? Não vira processo por insuficiência de prova ou tal, ou por algum outro motivo. Mas se chegou à delegacia, eles têm que tomar alguma providência. Eles não podem deixar assim, a pessoa sem resposta. Alguma providência tem que ser tomada, com certeza. Entendi. Claudiane, aí também, Dani, é bom a gente reforçar que a delegacia vai fazer o trabalho dela, mas a vítima precisa colaborar com o trabalho do policial. Né? Se o policial chega lá, ele está ouvindo aquilo tudo, ele entra e chega lá na delegacia, aí o que acontece? Ele está obrigado a encaminhar a vítima ou o agressor para a delegacia. Se ela chega lá e fala que não está sendo agredida, o que a polícia vai poder ajudar? Como que a polícia vai poder contribuir com isso? Né? Então, assim, é o que eu falo. Né? A vítima precisa contribuir, a vítima precisa fazer essa denúncia. Ela precisa chegar lá e corroborar aquilo que o policial, olha, estava acontecendo isso, não, realmente estava acontecendo isso. Agora, se a vítima fala que não, que ela não quer fazer um registro do boletim de ocorrência, dificilmente esse processo vai adiante. Né? Ela tem que manifestar na delegacia o desejo dela de que, não, eu quero registrar o boletim de ocorrência. Registrou o boletim de ocorrência, aí a Polícia Civil, sim, vai seguir todos os procedimentos do inquérito, vai encerrar o inquérito, vai encaminhar esse inquérito para a justiça para que o processo tenha andamento. Mas, assim, a contribuição da vítima é importantíssima. Inclusive, Renata, a pessoa na delegacia mesmo, ela pode pedir a medida protetiva. Então, se ela está apreensiva, mas ele mora dentro da minha casa, como é que eu vou lá abrir uma ocorrência contra ele? Não, ali mesmo ele já pede a medida protetiva e ele tem que se afastar do lar, entendeu? Então, isso tudo pode ser resolvido em caráter de emergência mesmo dentro da delegacia, porque é uma situação emergencial. Então, a lei ela dá todo o amparo para essa questão também. É claro que, como a gente falou agora há pouco, né, infelizmente, nem sempre a realidade é tão bela como a lei coloca, né? A gente, às vezes, esbarra na prática em algumas dificuldades. Mas nós estamos aí também, o cidadão está aí para fazer cumprir a lei. A lei existe, a gente também tem que brigar pelos nossos direitos, né? Então, mas isso aqui... Não, mas eu tenho a lei do meu lado, eu quero o meu direito, porque eu sou cidadã e eu quero que se faça cumprir ali o que está na lei. Então, a gente também tem que... Por isso é importante conversas como essas, para que a gente saiba dos nossos direitos, que existem as leis e que nós devemos exigir o cumprimento desses direitos. Então, assim, se acontecer... Claudiane, perdão. Aqui a gente não conseguiu trazer essa estrutura, mas existe nos grandes centros uma estrutura que é chamada de Sala Lilás. Você já ouviu falar, Dani? O que acontece? Dentro da delegacia, a gente não conseguiu essa parceria aqui, mas dentro da delegacia era para existir um ambiente, uma sala mesmo pintadinha, um ambiente acolhedor, pintadinho de lilás, aonde tivesse uma policial, né, que a policial que fosse atender a vítima de violência doméstica fosse mulher, aonde tivesse assistente social, psicólogo, representante do Ministério Público, se eu não me engano, e representante da Defensoria Pública, para que tudo fosse resolvido já ali dentro do ambiente da delegacia, para que já saísse dali com uma ordem judicial de afastamento, por exemplo. Né? Essa estrutura a gente não conseguiu trazer para Cordeiro, mas existem essas estruturas em outras cidades. Então, assim, até porque já é uma situação constrangedora. Então, quando você tem um ambiente acolhedor para essa mulher, fica mais fácil, né? Onde você tem uma... Porque, assim, por exemplo, uma vítima de violência,
ela já foi agredida por um homem. Aí ela chega na delegacia, o policial quem vai atender ela é um homem. Então, assim, isso é complicado. Então, o Tribunal de Justiça pensou em uma maneira de que esse momento se tornasse, entre aspas, mais confortável para essa vítima. Então, existem estruturas que nós não temos no interior, mas que estão funcionando nos grandes centros. E, Renato, por que não tem ainda, né? Então, Dani, pergunta, né? Essa é uma pergunta. E se tiver algum gestor público assistindo, seria bom, né, para que eles pensassem nessas situações, né, porque é uma parceria entre Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública e Delegacia. Esses órgãos deveriam conversar entre si muito bem. Infelizmente, o Cordeiro não conversaram bem e a gente não conseguiu essa estrutura. Sim. A gente, um exemplo, eu me colocando como mulher, né? Você chega na delegacia, muitas das vezes é um homem, né, que está ali para te atender, então você fica assim com vergonha, tá? Muitas das vezes com medo de expor aquilo que você está passando. Então, assim, você tem um ambiente como esse que a Renata estava colocando aqui para gente, aonde a mulher ela é recebida, faz toda uma diferença. Toda uma diferença. Faz toda uma diferença. Você se sente mais confiante. Acolhida, né? Sim, exatamente, acolhida. Você tem aquela confiança que alguém vai poder te ajudar. Porque eu acredito que a grande maioria das mulheres que acontece, que passam por uma situação assim, elas têm medo depois do pós, do que vai vir depois. Nossa, eu fiz uma denúncia contra o meu parceiro, mas o que ele vai poder fazer comigo? Sabe? Então, assim, ter esse conhecimento que você pode chegar ali na delegacia, você pode prestar uma queixa, abrir uma ocorrência, e dali você já pode pedir uma proteção. Então, a partir daquele momento, você não está mais sozinha, você tem a lei do seu lado, então você está protegida. E tem muitas pessoas que não têm esse conhecimento. Por isso que é tão importante, né? Essa conversa, esse bate-papo aqui, que está abrindo, assim, por mais que muitas das vezes você não passe por uma situação assim, mas você conhece pessoas que estão passando, e para você poder conversar, para você poder orientar da forma correta, é muito importante. Com certeza, esse ambiente, ele deveria existir em todo município que tem uma delegacia, né? Tinha que existir, porque é fundamental, como você falou, a situação, essa mulher ela já está totalmente fragilizada, aí ela chega numa delegacia, ela tem aquele olhar seco do homem, né? E não tem um ambiente apropriado para ela chegar e ter a segurança, como você falou bem, de se abrir, de falar. Agora, vocês imaginem isso no caso de violência sexual, por exemplo. Eu não posso falar aqui de casos recentes que eu estou acompanhando, mas eu posso dizer para vocês que, assim, a minha mágoa com isso é muito grande, porque essa mulher ou essa criança que sofre essa violência, infelizmente, ela ainda é tratada como a culpada ali daquela situação. Porque quando uma mulher ela sofre uma violência sexual, normalmente a sociedade pergunta: o que essa mulher fez para merecer isso? Eu estou errada, Renata? Primeiro vem o julgamento, né? Para depois vir as discussões. Então, assim, é muito triste, porque muitas vezes esse julgamento vem, inclusive, das mulheres, né? E nenhuma mulher merece passar. Isso fique bem claro aqui, né? Nenhuma mulher merece passar por nenhum tipo de violência, principalmente violência sexual. Nenhuma mulher ela sai de casa, por mais que ela esteja vestida, o que eu às vezes considero indevidamente, nenhuma mulher sai de casa falando assim: eu vou de short curta porque eu quero ser violentada aqui na esquina. Não existe isso. Isso não existe. Então, assim, é de uma crueldade, é de uma falta de empatia que só prejudica a evolução social desse assunto. Então, vocês imaginem se um homem ouve isso de uma mulher que concorda com esse tipo de posicionamento, como é que ele, como homem, vai refletir para mudar a visão dele? Se as próprias mulheres corroboram com isso.
Então, isso é muito complicado. É muito triste. Eu pessoalmente, sou muito revoltada com esse assunto, porque eu lido muito com esses casos na prática. E eu vejo o rótulo, o etiquetamento que essa mulher recebe, a mácula, a marca, e muitas vezes o abusador passou um tempinho, a sociedade esqueceu dele. Mas a mulher, às vezes, ela fica marcada, né? Existe já um preconceito, né? Para quando acontece isso da sociedade para com a vítima. Então, isso só prejudica, né? Então, a mudança precisa ocorrer por nós também, a sociedade. Nós precisamos acolher e abraçar. A gente fala aqui do acolhimento na delegacia, mas a sociedade também precisa acordar que precisa abraçar e apoiar essas mulheres. Porque nenhuma mulher ela pediu para sofrer aquilo ali, ou ela merece sofrer aquilo ali. Todas as pessoas, elas são dignas de respeito, de dignidade, isso está na nossa lei, isso está na nossa Constituição, e a sociedade precisa entender que o culpado é sempre o abusador, não importa em que circunstância que essa mulher esteja. O abusador, ele é sempre o culpado. Porque um homem que tem índole, que tem caráter, ele pode ver uma mulher com a roupa que for, gente. Ele vai estuprar essa mulher? Isso não existe. Então, mas a sociedade endossa esse pensamento. Eu falo, Dani, que a gente tem que elevar a nossa consciência, né? Nós precisamos nos educar e a gente precisa desconstruir para construir, né? A gente veio de uma sociedade com pensamento machista, de uma sociedade patriarcal, onde a gente vê que a mulher é tratada como objeto. Então, assim, todos esses conceitos errados que foram formados ao longo dos anos, né, na nossa educação, precisa ser desconstruído para que a gente possa construir essa nova visão, não, essa visão que sempre deveria ter existido de respeito e de valorização das mulheres. É o que você está falando, né? Essa questão da gente culpabilizar a vítima, isso aí é muito sério, acontece muito em casos de estupros mesmo, né? Ou foi por causa da roupa, ou foi porque ela estava ali naquele horário, como se isso justificasse a atitude do agressor. Então, assim, e às vezes, foi o que você falou, às vezes nós, mulheres, até tornamos a situação pior, né? Mas por que fulana estava lá naquela hora? Por que fulana estava com aquele vestidinho? Por que fulana estava com aquele shortinho? Por que ela estava nesse ambiente? Independente disso, o que você já falou, só reforçando, né, a sua fala, todos nós somos merecedores de respeito. Né? Ninguém ainda mais na minha concepção como cristã, né, na nossa concepção como cristã, creio que a maioria que estão ouvindo são cristãos, a gente tem que entender que a gente não pode aceitar e a gente não pode ter esse tipo de julgamento. Porque senão a gente vai estar sempre justificando os atos de agressão que as pessoas vêm sofrendo ao longo do tempo. E a gente não rompe o ciclo da violência, né? A gente não rompe. Não, e ele só se agrava, né? Ele vai, sim, a gente não vai romper o ciclo da violência. Com certeza, a gente não rompe o ciclo da violência. Isso que a minha fala lá no início, né? O ciclo da violência só se rompe com a educação, gente. Não tem outro jeito. É com investimento maciço em educação. Em educar a sociedade, em conversar com a sociedade, em abrir canais de diálogo. Quanto mais a gente fala sobre um assunto, mais ele vai clareando na sociedade. E a gente vai evoluindo. É assim que se constrói a evolução social. Com diálogo, não tem outra coisa. Claro, com leis duras, leis brandas, leis eficazes, sim, mas também com muito diálogo e educação, porque senão a gente só vai corrigir o problema, mas ele não vai deixar de existir. Com certeza. Renata, por que muitas das vezes o agressor ele sai tão rápido da cadeia? Então, porque da mesma forma que o código, as leis, ela nos fornece instrumentos para que a vítima seja protegida, ela também precisa fornecer instrumentos para que o réu se defenda. Porque senão a gente vai estar cerceando o direito de defesa da outra pessoa. Né? Então, assim, a lei cria mecanismos. E o advogado que usa bem esse mecanismo, ele consegue realmente tirar o agressor, às vezes, da cadeia mais rápido, né? do cárcere mais rápido.
Então, assim, Claudina, a gente tem que entender o seguinte: a vítima tem o direito de denunciar e de ter o seu direito protegido. Mas a gente não pode esquecer que a mesma lei ela garante ao agressor o direito de se defender e dá para ele mecanismos também de defesa, né? Porque a gente não pode cercear o direito de ninguém, porque é um direito fundamental. A gente não pode cercear o direito de defesa de ninguém, porque é um direito fundamental. E o escopo da nossa legislação também, né? O nosso sistema penitenciário, ele é de ressocializar. O escopo é de ressocialização. Então, diferente, por exemplo, de outros países onde existe uma prisão perpétua, onde existe a pena de morte, a gente aqui não tem. Aí daí é que vem algumas críticas em relação à nossa legislação ser branda, né? Muito branda, que a gente deveria ter uma legislação mais dura, que as pessoas ficassem mais tempo presos, que não houvesse essa questão de tão fácil acesso, por exemplo, à progressão de regime. Tem gente que é muito revoltada com isso, né? Nossa, mas a pessoa já está num semiaberto, né? Então, assim, a nossa lei de execuções penais, ela abre uma série de, como a Renata falou, né, de benefícios baseado nessa questão, né, do direito à pessoa também de, vamos dizer, progredir naquilo ali, aprender e se ressocializar. Agora, na prática, o número de pessoas que volta a cometer crime é muito grande. Eu não tenho esse índice aqui, acho que a Renata não deve... não tem. Pois é. Mas a gente sabe que a reincidência no nosso país é imensa, gigantesca. Então, é eficaz? Aí vem as críticas, né? Ao nosso sistema penitenciário, ao entendimento da nossa lei de execuções penais. É eficiente? Não é eficiente? Então, aí a gente já vai entrar numa outra discussão, né? Que é uma discussão mais voltada para a questão da lei de execuções penais. E, inclusive, há projetos, né? Há pessoas que brigam aí até hoje pela questão de incluir no nosso ordenamento jurídico, por exemplo, prisão perpétua e tal, que eu entendo que não passe no nosso país com a nossa Constituição. Mas, enfim, ficam aí a crítica, né, da sociedade em relação às penas no nosso país serem, vamos dizer assim, vistas como penas brandas em relação a outros países aí. Aí é uma questão de fórum íntimo, de opiniões pessoais a respeito do tema. E como você estava falando aí, né? Às vezes eu denunciei, o agressor, ele cumpriu a pena dele e ele saiu. Passou o período, ele saiu. Sim. Existe alguma coisa na lei que me proteja depois que todo esse processo passe, que ele cumpra a pena dele, se ele fazer alguma coisa comigo? Não, se ele fizer de novo... A gente entende o seguinte: cumpriu a pena é como se ele tivesse pago a dívida. Entendi. Então, se ele fizer de novo, ou se ele tentar alguma coisa comigo, eu tenho que fazer uma nova denúncia. Uma nova denúncia e aí tem é uma nova situação. Se ele tentar de novo, aí ele está reincidindo em um crime. Então, assim, a pena também se agrava, porque não é a primeira vez que ele cometeu isso. Então, assim, ele não é primário mais, vai ter um agravamento nisso aí. Entendi. Renata, se eu passei por uma situação de agressão física pelo meu companheiro e os meus filhos estavam presentes, como eu explico isso para os meus filhos? Então, difícil isso, né? Porque as crianças têm crescido num ambiente de muita violência, se tornam agressivas com relação a isso. Claudiane, eu acho que o diálogo é sempre o melhor caminho, né? Talvez a pessoa que é vítima, ela não vai ter uma estrutura legal para conversar com essa criança. Então, assim, um acompanhamento psicológico, alguém que possa ajudar, talvez seja o caminho. O que você não pode fazer é ignorar como se não tivesse acontecendo nada. A criança está vendo, ela sabe o que está acontecendo. Então, tem sim que se ter um diálogo com essa criança, explicar a situação para essa criança e, se necessário for, eu acredito que na maioria dos casos seja necessário, colocar essa criança em contato com um psicólogo, talvez uma terapia familiar, para que ela possa compreender isso de uma forma melhor. Porque a gente tem a mania de repetir comportamentos, né? Se o garotinho ele está vendo o pai batendo todo dia na mãe,
quando ele crescer, e se ele não for educado com relação a isso, ele vai achar que ele pode bater todo dia na esposa. Né? Ou que ele pode agredir até a própria mãe, porque ele está vendo uma figura masculina fazendo isso. Então, é uma questão de diálogo e uma questão até psicológica mesmo. Né? Você concorda, Dani? Sim, com certeza. E eu ia acrescentar que todo município tem a sua Secretaria de Assistência Social, tem o CRAS, né, que é onde eu acredito que aí em Cordeiro funciona tudo legal também, como aqui funciona. Tem aqui, eu acho que tem 5 CRAs. Então, pois é, que ali você dispõe de psicólogo, assistente social, que são treinados para tratar desse tipo de situação, tá? Como a gente tem aqui, e a gente recebe pessoas nessa situação, existe todo um trabalho que é feito ali via CRAS, todo município tem, gente, toda pessoa tem direito, tá? Você pode chegar que você vai ter o direito a ter esse atendimento ali por parte de um psicólogo. Entendi. A Lei Maria da Penha, ela, vamos dizer assim, ela respalda só o sexo feminino? Não, masculino também, crianças Masculino e idosos. também. Entendi. E agora a gente vê, assim, essa situação é um tanto quanto polêmica também, né, Renata? Essa questão também dos transexuais, né? Também, também, né? Que a lei já se entende que também a lei também é para eles, né? Pela questão do gênero, da identificação do gênero. Sim, aquele que se identifica como gênero feminino, no caso, né? Que também também tem o amparo da Maria da Penha. E a questão do homem, eu tenho até um caso curioso, que a Renata até falou aí, e assim, eu já tenho uns 10 anos que eu trabalho quase que especificamente com a área social, então eu quase que já virei assistente social no lugar de advogada. Então, faz muito tempo que eu não milito como advogada mesmo na área criminal. Eu até tenho a minha formação em criminologia também, mas eu trabalhava no Rio, vim para cá e comecei a trabalhar com prefeitura e abracei essa área social e me apaixonei, fiquei nisso e aí de lá para cá já são 10 anos nessa estrada. Mas lá atrás, há uns 10 anos, quando eu ainda estava advogando na área criminal, a Lei Maria da Penha era fresquinha, né? Um rapaz de um município vizinho nosso aqui, ele me procurou e ele disse, olha, eu estou sofrendo violência doméstica e eu quero a Maria da Penha para mim. E a gente ri assim agora, mas o caso foi muito grave. A mulher, ela realmente fez a vida do rapaz virar um inferno. Ela tentou matar ele diversas vezes, botar fogo, passar com carro em cima, esfaquear. Vocês não têm noção. Ir para o trabalho dele, fazer escândalo. E aí, na época, a Lei Maria da Penha era muito nova, né? E eu tentei a Maria da Penha, na comarca de Cantagalo. E aí, na época, o promotor me deu. Ele entendeu que esse homem ele tinha direito à Maria da Penha. E o juiz não entendeu. Caramba. Isso foi lá atrás. Hoje já tem jurisprudência e tal, o entendimento evoluiu. Mas na época, lá atrás, não. O juiz falou, Maria da Penha é para mulher. O homem tem outros meios para requerer aí, Maria da Penha não. E aí eu não consegui na época, foi muito frustrante. O promotor entendeu que ele tinha direito. Então, assim, hoje já tem toda uma evolução, né, nesse sentido. E aí já tem advogados conseguindo aí para homens também, né, a questão. E outra coisa que eu ia lembrar também, não sei se já perguntaram aí, mas o agressor da Maria da Penha também pode ser mulher, tá? Não precisa ser só homem, mulher, não. Com mulher, então, um exemplo, uma filha com uma mãe? Sim. O agressor também pode ser pai, mulher, exatamente. Companheiras. Isso aí. Entendeu? Não é só homem, é mulher também. Entendi. No caso... Claudiana, a gente tem que entender o seguinte, está no mesmo ambiente, está num ambiente familiar em comum, houve agressão, o agressor ele tá sujeito à Lei Maria da Penha, independente do gênero. Entendi. Quando acontece uma violência doméstica contra criança, o que eu tenho que fazer? Olha,
violência contra a criança, violência é sempre o mesmo, ao meu ver, é sempre o mesmo procedimento. A gente tem para a criança um Disque 100, né, que você pode ligar para fazer a denúncia, mas, por exemplo, você não quer ligar, o procedimento para mim é sempre o mesmo, delegacia. Delegacia, com certeza. Delegacia. Porque aí a delegacia vai acionar o Ministério Público e vai acionar toda a estrutura do judiciário para atender essa criança. Conselho tutelar. Entendi. E, assim, nesse tempo de pandemia, né? Se um aluno que sofreu agressão ou abuso ao pedir ajuda a alguém da escola, através das redes sociais, como que o professor ele deve proceder nesse caso? Conselho tutelar, né, Dani? Com certeza. Ele tem que acionar o Conselho Tutelar para que o Conselho Tutelar possa realmente averiguar se essa agressão realmente está acontecendo. Foi constatado pelo Conselho Tutelar, ele vai acionar o Ministério Público e daí vai se desenrolar e provavelmente vai ter uma ação e vai ter uma sentença judicial. Com certeza. Se for o caso, também encaminhado para um abrigo, né? Se for o caso, tem que retirar essa criança. Cordeiro, acho que tem um abrigo. Cordeiro tem abrigo. Macuco tem, ainda? Tem. Eu sou coordenadora do abrigo aqui, né? Ah, sim. Aí, no caso, se essa criança não tiver com algum familiar que possa receber aquela criança naquele momento, em caráter emergencial, até que se resolva, né, para onde vai essa criança, ela tem o direito de ficar no abrigo, a prefeitura é obrigada, tem todo esse escopo, a própria justiça direciona. Então, mais uma vez a gente fala, é todo um trabalho em rede, né, que precisa funcionar, por isso que é importante as prefeituras estarem sempre empenhadas nisso, porque são vários profissionais para fazer aquilo ali funcionar. Que não adianta você só, foi lá, denunciou, vai para onde? Vai fazer o quê? Vai receber o apoio de quem? Então, é muito importante que todas as prefeituras sempre estejam cientes da importância disso, né? Aqui no interior, pelo menos assim, a minha experiência profissional é de que essas coisas, elas funcionam bem nas prefeituras, assim, há um trabalho realmente muito bacana que é feito. Já nos grandes centros, já é um pouco mais complicado às vezes, né? Mas aqui no interior, embora a gente não tenha, como a gente falou, uma parte mais especializada da violência contra a mulher, as prefeituras, elas acabam suprindo de forma bacana. Satisfatória, né? Isso, essa lacuna aí. Assim, aqui, os meios de... A gente até já conversou, já falou sobre isso, né? Mas quais são os meios, só para a gente deixar mais uma vez aqui para o pessoal que está assistindo, de denúncia contra a violência? Quer falar, Dani? Os canais que a gente já divulgou, né? O Disque 100 para crianças, o 180, o Disque Denúncia, né? Para violências contra a mulher de uma forma geral. Tem o 190, que é o que todo mundo conhece, né? Que vai direto para a delegacia. E tem o telefone que a Renata até trouxe aí da delegacia, né? De Cordeiro, né, Renata? Eu vou até passar para vocês aqui o telefone da delegacia de Cordeiro. 2551-1571. Telefone da Delegacia Especializada da Mulher em Nova Friburgo. 2533-1694 ou 2533-1852. E telefone da Defensoria Pública, que está... esse é um WhatsApp, tá? Eles estão atendendo remotamente pelo WhatsApp, estão respondendo, tá? Que é o 21-96528-2346. São os canais que a gente tem de atendimento. Sendo que o 180, o Disque 100, o 190, você pode fazer denúncias anônimas, tá, gente? É importante. Deixa eu ressaltar eu esqueci o nome da campanha, eu anotei, achei. Eu anotei tanta coisa que eu me perdi, mas eu achei. Existe uma campanha da CARD, Dani, não sei se você deve ter visto, que é o Sinal Vermelho para a Violência. Você viu essa campanha? O que está acontecendo? Com a pandemia, as mulheres elas estão convivendo mais tempo com o seu agressor. Então, assim, está sendo difícil você pegar um celular para fazer uma denúncia, para você sair para uma delegacia, porque o cara está te sufocando. Então, o que se pensou? Você faz um X vermelho na palma da sua mão, vai numa farmácia para comprar um remédio.
e chega lá e sinaliza para o atendente do balcão com aquele X, mostra a palma da sua mão para ele. Ele pega, ele te leva para um lugar reservado, te escuta e liga para 190 para que a denúncia seja feita. É uma campanha que a Carras está fazendo. Né? Então, assim, tá com dificuldade, o cara está na sua cola, ele tá te agredindo, dá um jeitinho, passa um batom vermelho. Eu tentei achar, eu não uso batom, eu procurei um batom vermelho aqui, Claudiane, para fazer um sinalzinho na mão, para ficar melhor para vocês entenderem, não achei. Nem Isabela tinha. Quase que eu fui na sua casa, né? Nossa, eu tenho. Então, assim, faz isso, pega uma caneta vermelha, pega um batom vermelho, marca a palma na tua mão, vai para a farmácia, mostra para o atendente que ele vai saber como proceder e vai te ajudar nessa denúncia. Esse dia eu estava lendo uma reportagem de uma mulher que fez a denúncia no iFood. O cara estava cerceando ela, impedindo ela de fazer a denúncia, então ela fez pelo aplicativo. Como ela sempre comprava naquele restaurante, as pessoas já conheciam ela, falou assim, não, isso aqui não é brincadeira. Acionaram a Polícia Militar foi lá e prendeu o agressor. Então, assim, tem que ter uma certa frieza, mas você precisa pensar, porque senão o cara pode te matar. Então, são recursos que você tem. É um telefone de WhatsApp, arruma um jeito, né, de pedir socorro. E aqui na nossa região, será que as farmácias elas aderiram à campanha? Olha, eu acredito, quando a Carge chega a lançar uma campanha, ele envia toda essa campanha para a diretoria da Ordem. Eu acredito, assim, aqui nós estamos fazendo. Eu acredito que a presidente da Ordem ou a presidente da comissão da OAB Mulher tenha conversado para que seja efetivo isso aqui também. Mas eu posso me certificar e depois passar isso para vocês. Mas eu acredito que a OAB Mulher aqui é bem ativa, em Cordeiro é bem ativa, ela funciona bem. Então, eu acredito que sim. Entendi, não. É uma excelente campanha de você pedir ajuda, né? E assim, sem, vamos dizer, levantar tanto alarme no que está acontecendo para as pessoas que estão ali, mas você vai ser ajudada de alguma forma, né? Com certeza. Aí é enrolar na farmácia até a polícia militar chegar, né? Sim. Não adianta também fazer o sinal para o cara ligar para o 90 e você meter o pé. Né? Desculpa, eu não gosto de ficar usando muita expressão jurídica, não. Então, assim, tem hora que a gente fala, vai no popularmente. Né? Não adianta você fazer o cara ligar para a delegacia e meter o pé, porque quando o policial chegar lá, você já não está mais, né? Sim, você tem que ficar ali aguardando, né? Você tem que fazer. Claudina, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Sim. E assim, hoje a gente estava falando sobre a pandemia, né? Aqui na nossa região, a doutora Daniela é de Macuco, a Ria de Cordeiro, aumentou muito os casos de violência doméstica em relação ao que tinha antes da pandemia? Olha, eu acho que aumentou em todos os estados. Né? Pelo menos em 12 estados aí, aumentou em uma média de 22%. Por quê? O que acontece? Um fator é que a vítima está convivendo um tempo maior com o agressor. O cara saía para trabalhar 8 horas da manhã e chegava às 5. Agora o cara trabalha ou home office ou está em casa, dependendo, né, o tempo todo. Outra coisa, então a vulnerabilidade dessa vítima, ela aumentou. Né? Aumentou também a dependência dela financeira com relação a esse agressor, porque muitas pessoas perderam o emprego ou tiveram a diminuição da renda. Então, assim, ela vai sair, vai viver de quê? Então, ela tem uma dependência econômica com esse cara. E ela tem uma dificuldade muito grande de hoje formalizar essa denúncia, porque o cara vai fazer de tudo para que ela não formalize. Então, assim, eu não tenho números, né? Eu acredito que a Dani também não tem esses números, mas que aumentou, com certeza aumentou, Claudiane, porque aumentou no Brasil inteiro. Até pela lógica, né, Renata? Como você falou mesmo, se o agressor está dentro de casa, se ele fica mais tempo em casa, lógico que a violência vai aumentar, né? Com certeza. E o triste é quando a gente vê, quando a gente vai para o lado das crianças, né? Como isso aumenta ainda mais, porque infelizmente, quando se trata de agressão contra a criança,
os índices também nos mostram que a maior parte dos agressores estão dentro da família, né? Estão no vínculo ali de... Dentro da família, e a maioria das agressões acontecem dentro das próprias casas, né? Sim, Eu não sim. trouxe o dado, mas a maioria dos casos de violência doméstica acontece no ambiente familiar, domiciliar. Familiar. Com certeza. Tem uma pessoa perguntando, né? O que fazer quando você faz a denúncia na delegacia e eles não atendem por causa da pandemia? Mas aí vocês já deixaram aí para gente, né? Que tem um meio de se comunicar, que é pelo WhatsApp da Defensoria, né? Que é o 021 965 28 Claudiane, 22 346. isso. E outra coisa, você também pode, no caso da pessoa negar o atendimento, ligar para a ouvidoria da Polícia Civil, ligar para a ouvidoria da Polícia Militar, ligar para a ouvidoria do Ministério Público, fazer uma denúncia. Olha, eu fui na delegacia. É um serviço essencial, não pode parar. Entendeu? É um serviço não essencial. Me atenderam, então eles têm que dar um jeito. Então, assim, você tem que denunciar para os órgãos que estão acima, né? Na hierarquia, para que uma providência seja tomada. Com certeza. É um serviço essencial, como hospital. Não pode parar, você não escolhe hora para ficar doente. A violência também não escolhe hora para acontecer. Então, é um serviço essencial, eles tinham que ver. Sim. Olha, foi muito gostoso o nosso bate-papo. Passou a hora, assim, no piscar de olhos, né? Já está dando a nossa hora e, assim, foi muito esclarecedor para todo mundo que está aqui assistindo online, que vai assistir a nossa live ainda. Assim, muitas pessoas comentando que muitas das vezes as pessoas não têm o conhecimento para como fazer a denúncia, né? Às vezes por medo, às vezes por vergonha, né? Mas, assim, essa técnica mesmo, a Regina estava colocando aqui, é muito legal, é uma coisa que toda mulher consegue fazer, né? Você pega uma caneta, uma canetinha, um batom, igual a Rê colocou aqui, né? Você faz um X, vai até uma farmácia, né? É muito, assim, importante, até mesmo, assim, as farmácias da nossa região, né, aqui do interior, estarem cientes dessa campanha, como vocês colocaram, que costuma já enviar o comunicado, né, para que a gente, como sociedade, possa estar ajudando, né, essas pessoas que estão passando por um momento tão difícil, né? Doutora Daniele, você quer deixar, assim, o que você quer deixar para a gente? Quais são as suas considerações finais? O que você quer falar para a gente poder estar encerrando? Quero agradecer, em primeiro lugar, a oportunidade de estar aqui com vocês, nesse bate-papo tão rico, tão importante para a sociedade, e dizer que a mensagem que fica, acho que, de tudo isso é que a gente tem que denunciar, a gente tem que ter a coragem, ter a força. Eu sei que é muito difícil, pode ter alguém, às vezes, que está passando por essa situação lá de casa e pensa assim, para ela é fácil falar, né? Eu sei que é difícil, sei mesmo, não por ter sofrido na pele, mas por acompanhar casos na prática. Então, eu sei a luta que é, a dificuldade que é, mas mesmo com toda a luta e com toda a dificuldade, ninguém deve aceitar viver uma situação assim. Isso é triste para si, é triste para os filhos, que vão crescer sob o impacto daquela violência e, infelizmente, as estatísticas mostram também que podem se tornar futuros até abusadores também pelo ciclo da violência, né, que vai se perpetuando. Então, a gente precisa romper com esse ciclo. E há sempre um preço a se pagar. Não dá para se ter tudo. Então, alguma coisa você vai ter que abrir mão em nome de agir, né? Para sair daquela situação ali. Mas para quem está vivendo isso e que está na luta para sair, volto a dizer, não é uma situação perfeita, mas existem profissionais que podem te ajudar, te apoiar. Você tem meios a que buscar, nós falamos de várias pessoas aqui, profissionais, órgãos, que você pode ter esse amparo, mas lute em frente, lute pelo seu espaço, lute pela sua dignidade, lute pela sua liberdade. É difícil, mas viver uma vida assim também, daqui a pouco pode acontecer uma coisa pior e você virar até um índice, como tantos existe. É horrível a gente falar assim, mas é verdade, a gente tem que falar, né? Como existe tanto aí no nosso país. Então, a mensagem final que eu deixo é que
Deus te abençoe e te ilumine. Se tem alguém que está nos ouvindo que está passando por isso, em frente, seja corajosa e que Deus possa iluminar os seus passos, o seu caminho, que você possa sair dessa situação. E se alguém souber também, como a gente falou aqui também várias vezes, denuncie, ajude. Às vezes pode ser um vizinho, às vezes pode ser um familiar, às vezes pode ser uma criança que você está ciente que está sofrendo algum tipo de violência. Existem todos os canais anônimos aí para você denunciar e contribuir para que aquela pessoa saia daquela situação e tenha uma esperança, né? Porque é o que a gente quer para as pessoas, que elas tenham esperança para lutar por uma vida melhor, que todo mundo tem direito a lutar por uma vida melhor. Obrigada. Muito obrigada, Daniele, obrigada por esse bate-papo tão gostoso, por esse esclarecimento, pela sua participação, sua disponibilidade. Tá bom? Obrigada. Rê, você quer deixar para a gente? Quero sim. Quero agradecer mais uma vez, né, ao convite da igreja. Obrigado, pastor Marcos, a vocês que estão aí mediando. Agradecer a Dani por ter... Vou chamar de Dani, vou chamar a doutora Daniela, vou chamar de Dani por ter dividido esse espaço comigo, né, e reforçar o que ela disse, Claudiane, que a gente precisa quebrar esse pacto do silêncio e a gente precisa quebrar, né, esse ditado popular de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. A gente precisa, sim, denunciar, e a gente precisa, principalmente, mudar a nossa mentalidade, né? A gente precisa transformar a nossa forma de pensar, porque a gente precisa evoluir, só quando houver essa evolução, essa educação que a Dani reforçou, é que a gente vai poder realmente colocar em prática tudo aquilo que a gente ouviu aqui hoje. Quero agradecer muito a quem está ouvindo. Se você que está nos ouvindo tem passado por uma situação dessa, nós deixamos aí vários telefones, meios de contato que você pode acionar, né? A gente falou aí do sinal vermelho contra a violência. Quebre esse pacto de silêncio, lute pelos seus direitos. Você é um ser humano, você tem dignidade, você merece respeito, e enquanto você não tiver essa consciência, infelizmente, você vai continuar sofrendo. Então, assim, entenda que você tem valor, seja você mulher, seja você homem, seja você criança, seja você idoso que está sofrendo violência. Entenda que Deus não te quer nessa situação, que Deus tem o melhor para você, e coloca a boca no trombone, denuncie sim, porque você não pode entrar para as estatísticas, né? Você não pode virar um número, né? Você é muito precioso para isso. Brigadão mesmo. Muito obrigada, Rê. Obrigada por todo o conhecimento compartilhado aqui, tá? Pela sua disponibilidade. Agradeço a todo mundo que está online aí com a gente, né? Assistindo, participando, aprendendo, adquirindo conhecimento, né? Desse tema tão importante e que hoje tem estado tão em alta pelo isolamento, né, social que a gente está passando. Você que está online aí, que ainda não se inscreveu, se inscrever no nosso canal, Libana TV, curta o nosso vídeo, compartilhe com aquelas pessoas que precisam, sabe, ouvir, que precisam adquirir esse conhecimento que nós adquirimos aqui nessa noite, tá? Eu agradeço vocês, foi bênção, foi maravilhoso, tá? Muito obrigada pela presença de todos vocês aqui, tá? Que Deus abençoe a semana de vocês, tá? Um beijo enorme. Beijo, Fiquem com querida. Deus. Beijo.